Olá, tudo bem? Eu sou o professor Iago Santos Felisberto, formado em Matemática pela UTF-PR e aluno da pós-graduação em Ensino na Educação Superior. Hoje nós vamos iniciar um papo bem legal sobre Física 3, Eletromagnetismo. Vamos lá? Muito bem. Hoje nesse vídeo nós vamos falar então sobre o início da eletrostática, que é um ramo da física que trabalha com as cargas elétricas em repouso, cargas elétricas estáticas. Isso aqui é baseado na estrutura do átomo. O átomo que vocês viram lá em Química no ensino médio, aquele que é composto pelo núcleo atômico e pela eletrosfera, onde nesse núcleo atômico nós temos a composição dele é feita então de duas propriedades da matéria, uma que é chamada de prótons e a outra de nêutrons, certo? E ao redor desse núcleo atômico, veja que aqui é como se eu desse um zoom, vamos dizer assim, no núcleo, mostrando as suas propriedades ali dentro. E na estrutura do átomo, o núcleo é uma parte pequena do átomo, localizada no centro dele, e ao redor dele, na chamada eletrosfera, então estão localizados os elétrons, certo? Então, por convenção, os prótons eles vão ter sinal positivo e os elétrons sinal negativo, ou seja, ambos então têm sinais opostos. Já os nêutrons, que também fazem parte do núcleo atômico, eles não têm carga elétrica, como o próprio nome já sugere, então eles são neutro, então não tem carga elétrica, certo? A unidade de medida de carga elétrica, que nós vamos ver na sequência, ela é dada em Coulomb, em homenagem ao físico que convencionou boa parte dos primeiros resultados e comprovou-os na sequência, certo? Quando eu falo, então, nesses elementos do átomo, faz sentido eu falar, então, quanto vale, por exemplo, um próton e quanto vale um elétron. Então, é associada a ideia de quantidade de carga, que nós veremos num vídeo posterior. Mas, por enquanto, o que nós precisamos saber é quanto seria, então, o valor de uma carga de um próton e da carga de um elétron. Veja só. O valor da carga do próton ou do elétron, ele é igual em módulo. Então, a gente pode dizer que a quantidade de carga de um elétron é igual à quantidade de carga de um próton, certo? E esse valor, ele é fixo em 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, certo? Então, para cada próton e para cada elétron, eu tenho o valor de 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Esse valorzinho aqui é bem importante para que você possa entender isso nos próximos conceitos da nossa disciplina e, principalmente, o fato de que ele é uma constante. Então, sempre que você falar de uma unidade de próton, de uma unidade de elétron, você vai estar falando, então, dessa quantidade de carga. Isso aqui é tão importante que ele leva um nome especial, que é carga elétrica elementar. Certo? Essa carga elementar, então, ela tem um símbolo que é o E. Então, sempre que aparecer esse símbolo no meio das nossas fórmulas, está se referindo, então, a essa quantidade de carga de um próton ou de um elétron. Como nós vimos antes ali, o próton ele tem sinal positivo e o elétron negativo. Então, quando a gente estiver falando de um próton, eu vou estar falando, então, de mais 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Quando eu estiver falando do elétron, eu vou estar falando, então, de menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Certo? Muito bem. Tendo isso em mente, então, vamos analisar agora como é que funciona o átomo dos elementos da natureza. Então, na natureza, o número de prótons e o número de elétrons ele é sempre igual, certo? E isso caracteriza, então, um átomo. Até porque, se você tiver um desequilíbrio no número de prótons e elétrons, já não é mais átomo, nós vamos chamá-lo de íon, Mas isso nós vamos ver logo na sequência. Muito bem. Então, na natureza, o átomo ele tem um número igual de elétrons e prótons. Então, imagine lá uma estrutura de um átomo que tenha, por exemplo, 3 prótons e, consequentemente, ele vai ter 3 elétrons, certo? Então, vai ter um equilíbrio entre as cargas positivas e negativas. Isso caracteriza um átomo, certo? Então, os átomos, eles são neutros. Então, quando acontece de, num átomo, eu ter a quantidade de prótons e elétrons diferentes, esse átomo ele já vai ser um íon,
certo? Então, um íon é quando a quantidade de prótons e elétrons é diferente, certo? Os átomos, como eles são neutros, nós podemos dizer o seguinte, que cada carga positiva vai estar equilibrando com uma carga negativa, de tal modo que a carga total desse átomo, ela vai ser zero, tá? Então, a carga total, ela vai ser zero. Diferente do íon, o íon, ele tem a carga total diferente de zero. Ok? Então, veja só, se esse íon, por exemplo, ele tiver perdido um elétron, então, imagina que o íon perca elétron. Ok? E se ele perder elétron, quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai ficar com mais prótons do que elétrons. Ok? Isso quer dizer, então, que ele vai ficar carregado positivamente. Ok? Então, ele vai ficar carregado, ok? De tal modo, então, que esse íon ele vai ter um nome especial, que é o íon cátion, certo? Essa nomenclatura é mais da química, no entanto, é importante a gente saber o que significa aqui também. Beleza, e se ele ganhar um elétron, então, imagina que ele tenha um ganho de elétrons. Então, nós vamos dizer que ele fica carregado negativamente, ok? Então, carregado negativamente, de tal modo que ele vai ser, então, um íon ânion. Para que você consiga memorizar essas nomenclaturas, você pode usar o seguinte. Veja só, o cátion, ele tem um T bem no meio, certo? Da palavra. Então, que lembra o sinalzinho de positivo. Então, quer dizer que ele vai ficar carregado positivamente. Já o ânion, ele tem um N, né? N de negativo. Então, quer dizer que ele vai ser aquele íon que é carregado, então, negativamente. Veja que eu falei aqui apenas sobre perder ou ganhar elétrons, não falei sobre perder ou ganhar prótons, né? Por quê? Veja só, na estrutura do átomo, então, como eu disse antes, os prótons eles ficam no núcleo atômico, né? Então, imagine que para você retirar um próton lá do meio do núcleo atômico é uma tarefa bem difícil, certo? Enquanto que os elétrons, como eles estão na região externa do átomo, fica mais fácil de você conseguir movimentá-los, né, de um átomo para outro, certo? Esse fato de você poder movimentá-los, então, quer dizer que nós temos alguns elétrons que estão divididos em camadas, como vocês já estudaram em química, certo? Então, de tal modo que esses átomos que estão nas camadas mais externas, certo? Então, imagine, por exemplo, que você tem aqui um átomo e aqui você tem um núcleo, né? Quanto às cargas positivas e as cargas neutras. E ao redor desse átomo, então, eu tenho, ao redor desse núcleo atômico, eu tenho as camadas, né? As camadas de valência, como vocês viram lá em química, né? K, L, M, N, O, P e Q. Certo? É a distribuição eletrônica, né? Então, olha só. Imagine, então, que você tem os seus elétrons distribuídos aí nessas camadas, né, com as cargas negativas. Um elétron que está mais próximo do núcleo atômico, por exemplo, supondo que ele seja na primeira camada K, ok? Então, ele tem uma força de atração pelas cargas positivas maior, ok? Porque nós sabemos que os elementos da natureza, né, as cargas elétricas, elas são atraídas quando as cargas são opostas, certo? Então, o positivo atrai o negativo e elas são repelidas quando as cargas são iguais. Então, por exemplo, este elétron que está mais próximo do núcleo atômico, ele tem uma força de interação com esse núcleo maior do que um elétron que está mais distante, certo? De tal modo, então, que esses elétrons mais distantes, né, eles têm uma propriedade que eles podem acabar passando de um núcleo para outro, né? Ou seja, de um átomo para outro. De tal modo que esses elétrons, então, que eles escapam, vamos assim dizer, dessa sua camada de valência, nós dizemos que eles são os elétrons livres, ok? Então, os elétrons livres são aqueles que estão na sua camada de valência e que acabam migrando de um núcleo para outro, certo? Imagine que passe outro átomo aqui com uma força maior, ou seja, com um número de prótons
no seu núcleo maior do que esse átomo que eu desenhei aqui para vocês. Então imagine que este último elétron, que está na sua última camada desse átomo, né, ele seja atraído mais fortemente pelo outro núcleo. Então o que acontece? Ele vai migrar de um para o outro, fazendo com que este átomo fique carregado positivamente, porque ele vai perder um elétron, e o outro fique carregado, então, negativamente, porque ele vai ganhar um elétron, certo? O que aconteceu aqui, então, foi que nós deixamos os dois átomos carregados, certo? O que acontece aqui, então, é que nós deixamos os dois átomos carregados. Muito bem. Certo? Então, como eu te falei, os elétrons livres, né, são esses que tendem a migrar de um núcleo para o outro, né, de um átomo para outro. Então, esses elétrons livres, eles, dependendo da composição do material, né, do qual eles são feitos, eles vão ter maior facilidade ou menos facilidade desse movimento de um átomo para outro, ou seja, né, eles vão ter facilidade ou dificuldade na migração das cargas. Isso é o que caracteriza, então, os condutores e os isolantes elétricos. Então, olha só, os condutores elétricos são aqueles que têm fácil movimento das cargas elétricas, ou seja, é quando as cargas têm maior facilidade de estar migrando de um átomo para o outro, ou seja, tem um número de elétrons livres, né, que migram com maior fluxo. Um exemplo de condutor é, por exemplo, os metais. Okay? Os metais são condutores de eletricidade, são bons condutores. O que é importante você saber aqui é que não existem substâncias que são totalmente condutoras ou totalmente isolantes, né? Existem, então, os bons condutores e os maus condutores ou os bons isolantes, certo? Então, vamos lá. Exemplos de condutores, então, são os metais e de isolantes a borracha, por exemplo, né? Veja só, o que acontece nos condutores. Como eles têm uma facilidade no movimento das cargas elétricas, imagine que eu tenha uma esfera totalmente carregada, ok? Ela está carregada aí com um excesso de 7 elétrons, ok? Então, como aqui nós estamos falando de um condutor, eles vão ter facilidade no movimento, ou seja, imagine que essas cargas, como elas têm a propriedade de tentar se repelir, né, elas vão tentar ficar o mais distante possível uma da outra, fazendo com que elas fiquem, ó, na superfície dessa esfera. Elas vão tender a ficar mais distante possíveis uma da outra, nós vamos ter que elas vão ficar na superfície dessa esfera. Já, por exemplo, num isolante, como ele não tem facilidade nesse movimento das cargas, as cargas vão ficar estáticas, né, elas não vão se movimentar dentro do material, ok? Então, encerramos essa primeira aula aqui. Espero que você tenha absorvido todos os conteúdos e até o próximo vídeo, onde nós falaremos sobre a lei de Coulomb.